falar sobre o Wi-Fi Direct no Android. Tá? É bem uma POC, na verdade, é algo que surgiu, eu comecei a estudar, fui ver o que era, achei da caramba, falei, legal, vamos implementar, deixa eu ver como é que funciona isso na prática. Tá? Então, também isso. Eu não trabalho como desenvolvedor Android, oficialmente, eu trabalho como desenvolvedor Java na Dextra. O Android é um projeto que leva paralelo, coisa que eu gosto de estudar, mobile no geral, não me engracei muito com o iOS, fui para o Android, achei da caramba. Entre outras coisas que eu vejo em paralelo, o Android é um deles. Tá? Por que apresentar isso? Porque é uma tecnologia assim, na verdade, quando saiu a especificação da Wi-Fi Alliance sobre o que era o Wi-Fi Direct, eu li aqui em blogs, nos posts, e falei, pô, na hora, parece um negócio muito bacana, você consegue fazer comunicação direta. Meu TCC naquela faculdade envolvia Rede Mesh, que na época era muito, extremamente conceitual, assim, você não tinha nada muito prático para conseguir fazer, e aí quando eu li a especificação disso, do que seria o Wi-Fi Direct, eu falei assim, pô, da hora, um primeiro passo de algo pode virar esse tipo de arquitetura de rede, de topologia de redes. Esse é um dos motivos. Aí, esse ano, uma conversa com a Thaís, num projeto lá sobre Android, surgiu um contexto, eu falei assim, pô, é um contexto que seria legal talvez usar o Wi-Fi Direct, acabou indo por esse caminho por motivos. Esse foi o principal motivo pelo qual eu resolvi fazer essa apresentação. Depois dessa conversa, eu falei assim, pô, bacana, tá aqui o start que eu precisava para ir olhar a documentação do Android a respeito do Wi-Fi Direct. No Android implementava isso. O outro motivo, é um pouco do que o Douglas já falou, que eu queria fazer aqui já o chamado para o próximo GDG, já que eu sou a última palestra, mas assim, galera, como eu falei, é muito legal ter as palestras de GDE, pô, da mulher da Intel. Não, eu sou um desenvolvedor Java comum que leva o Android em paralelo, mas não impede de eu estar aqui fazendo uma apresentação de um tópico que eu achei da hora, que eu achei legal, que eu tenho um aplicativo com 15 milhões de downloads, não tenho um aplicativo completo, tá? Tem uma demonstração, mas um negócio bem POC, mas que é um negócio que eu achei legal, que fica para vocês saberem que isso existe, saber um pouquinho como funciona, se tiver que startar, espero que com algum exemplo, já que a documentação do Google é aquela desgraça que eu estava falando, então, fica um exemplo aí de código, fica uma motivação para vocês falarem assim, pô, é legal, isso existe, funciona dessa maneira, então fica uma ferramentinha mais para vocês na caixa de ferramentas de desenvolvimento, quem for fazer aplicativo mobile, considerar, porque eu vejo que é algo que é muito pouco usado. Tá? E o que é o Wi-Fi Direct? Então, é um padrão da Wi-Fi Alliance, é a mesma empresa, uma organização que determina como os Wi-Fi funcionam no geral. Então, quando a tecnologia foi evoluindo, os Wi-Fi D, G, N, quando você começou a poder ter múltiplas antenas dentro de um access point, tudo isso, todos esses protocolos são definidos por esses caras da Wi-Fi Alliance. Eles que dizem os equipamentos que seguem os protocolos ou não, porque daí você garante que fabricantes diferentes vão fazer os equipamentos, mas que vocês conseguem se conversar. E eles criaram essa especificação do Wi-Fi Direct, tá? Que é uma conexão direta entre dois dispositivos. Você não precisa, para montar a sua rede, ter um centralizador, ter um access point, ter um roteador. Aí você pode tirar esse cara, você faz dois dispositivos se conectarem diretamente, coisa que não acontecia. As velocidades são equivalentes ao do Wi-Fi tradicional, então é uma vantagem quando você vai fazer uma comunicação entre dois mobiles, né, no caso aqui da palestra de Android, mas você vai fazer uma comunicação entre dois aparelhos celulares, você fala assim, eu posso transferir um arquivo via Bluetooth. Quem já tentou transferir uma foto via Bluetooth? Sério, você vai descobrir que assim, não é possível. Não rola. Eu tenho um Nokia 5125 em casa terminando de fazer isso, faz uns 15 anos. A velocidade do Wi-Fi Direct é equivalente ao Wi-Fi tradicional. A distância, em teoria, no mundo ideal, também é a mesma. Obviamente, você tem um equipamento que é muito menor, a antena não é específica para isso, não tem a mesma potência do access point, vai ser um pouco menor, mas ainda assim, vai ser maior do que a do Bluetooth. Você tem um consumo de bateria maior, porque o Wi-Fi vai consumir mais do Bluetooth, mas são trade-offs que você faz. Você precisa de um desempenho de comunicação entre os dispositivos, esse cara vai te ajudar nisso. E apenas um dos dispositivos precisa ser compatível com a tecnologia. Eu achei isso sensacional quando fui ver a API, como funciona, e depois que eu vi que estava no padrão, você não precisa ter todos os dispositivos, porque a Wi-Fi Alliance diz quais são os devices que têm capacidade de utilizar o Wi-Fi Direct ou não. Você pode considerar o mais antigo, um equipamento qualquer mais antigo, contanto que ele tem um Wi-Fi tradicional, e um dos dispositivos tendo Wi-Fi Direct, você consegue fazer os dois se conversarem, porque o cara que é compatível, ele cria um group, né, e ele se torna um group owner e ele simula como se ele fosse o access point. Então aí, a partir daí, qualquer outro dispositivo consegue se conectar. Obviamente o limite de dispositivos que você vai conectar nesse cara também é menor do que no access point. Você não vai abastecer uma sala de faculdade com um único celular aqui. Mas é uma vantagem, você não precisa ter só aparelhos novos que vão funcionar com esse cara, não. Você consegue fazer aparelhos mais antigos funcionarem também. E basicamente é assim que o Wi-Fi Direct funciona nas comunicações. Então você tem, por exemplo, um aparelho mobile que ele tem uma interface 3G, tá lá, antena 3G normal da operadora dele,
e aqui para dentro ele tem uma interface peer-to-peer e ele é o group owner, como se fosse o dono desse grupo aqui, que se comunica através de um canal X. Tá? Tem uma classe de configuração lá do Android, depois tem essa parte dos canais. Você tem um notebook que é um cliente nessa rede P2P, você tem esse outro notebook que é um cliente nessa rede P2P, e ele por si, ao mesmo tempo, é um group owner dessa outra rede com uma impressora. E isso foi uma das surpresas que eu tive quando eu fiz a POC e rodei ela pela primeira vez. Eu estava em casa, peguei dois aparelhos, tem um Moto X2 e tem um outro que é uma porcariazinha da Samsung, que roda naquela merda, roda em qualquer coisa. Tanto é que o Visor não funcionou, vou ter que ver o resultado para mostrar, mas... E eu estava conectado na minha rede Wi-Fi de casa, eu abri minha app, startei a POC e falei, bom, acho que ele vai me falar aqui, pô, eu estou conectado no Wi-Fi, eu tenho que desconectar, né, para funcionar o meu. Não. Ele entrou, deu uma notificação de conexão, conectou o abraço e ficou nas duas. Ele ficou conectado no peer-to-peer entre os dois celulares e ficou conectado na minha rede Wi-Fi. E o Android sempre fez um roteamento disso. Tá? Não fui averiguar a fundo, mas eu acredito que é um protocolo de roteamento comum. Ele sabia quais são as rotas, os gateways para onde ele tinha que mandar os pacotes. Eu achei uma coisa bem sensacional. Ele não só sabe como ele consegue chavear até a conectividade de dados. Exato. Você consegue fazer como se fosse hotspot de uma rede para outra. Sim. A parte que eu achei engraçada, na verdade, é que o Samsung, a Samsung em si, com o TouchWiz dela lá, ela põe na interface um ícone diferente na barra de notificações quando você conecta no Wi-Fi peer-to-peer. E o Moto X, que tem um Android muito mais puro, não. Você não faz a menor ideia que o teu celular está conectado. Você não sabe qual rede está bizarro. Você não tem notificação nenhuma, eu achei bizarro também. Mas basicamente é assim como funciona a peer-to-peer, o Wi-Fi Direct. E os usos que tem no geral de equipamentos, que tem no site da Wi-Fi Alliance, tem uma lista gigante de dispositivos, no geral, que são compatíveis com o Wi-Fi Direct. Né? Isso da geladeira. A geladeira também é? Então, mas eu achei o fogão mais surpreendente que a geladeira, vai dizer. Cara, porque, cara, então eu não fui atrás para saber o que eu faço com o Wi-Fi Direct no fogão. Eu não sei, mas eu achei demais. Mas assim, Xbox One, Nvidia tinha de TVs, o que também é engraçado quando eu estava testando, minha TV de casa é uma Philips, e ela aparecia para mim, teve uma hora lá que eu ainda não estava mostrando o nome do dispositivo, aí eu ficava conectando, meu pai gritando na sala, apareceu uma tela aqui na TV, que sou eu. Relaxa. Sou eu. Impressoras, acho que muita gente deve ter usado isso hoje em dia, você vê impressoras e câmeras fotográficas, você tem muito delas geraram uma rede Wi-Fi, que você pode ir lá, se conectar e transferir a foto direto, sem precisar passar para o computador, mandar imprimir na impressora, blá blá blá. Muitas vezes esse cara que você não está usando por trás. A GoPro ainda não está usando isso. A GoPro, né? Porque ela tem uma rede Wi-Fi para você conectar com o app no celular. Só o app deles que é horroroso. Não pode ser perfeito, né? É a vida. Tudo é felicidade. É tudo. Veículos também, eu vi basicamente os da Ford, eles têm uma escolha, acho que é Ford Sync, pelo menos os modelos americanos, os modelos de fora, que também utilizam essa tecnologia. No caso de aplicativos Android, e aqui eu coloquei só os que eu realmente tive certeza, na hora que eu fui procurar, tem alguns que eu tenho uma leve noção que talvez utilize, mas basicamente eu peguei 4 exemplos. Os 4 exemplos são de compartilhamento de arquivos. Você tem instalado no aplicativo, você instala no outro e vamos transferir dados de um para o outro. O que é bacana, é bem legal, mas eu acho que dá para ter usos maiores do Wi-Fi Direct, além de transferência de arquivos, além de ficar fazendo share de arquivos. E a grande maioria dos file transfers direto de um dispositivo para outro vai fazer esse cara. Aí a minha sugestão particular de uso, um negócio que eu acho muito legal e que inclusive nas primeiras documentações que eu li, eles comentavam disso, que é a parte de jogos, tá? Você imagina você poder criar uma rede interna ali, você tem 4 pessoas querendo jogar um multiplayer, o teu aplicativo, o teu jogo vai ser um multiplayer, você não precisa ficar dependendo de uma rede 3G, 4G, do cara tá no Wi-Fi, você cria uma rede interna entre eles ali para fazer isso. E aí, obviamente, eu juntei um pouco do meu sonho de criança, e tipo, por favor, se alguém tiver contatos na Niantic, eu quero isso aqui naquele cara ali. Ele pode fazer com Wi-Fi Direct, seria bacana você ter 2 celulares, porra, vamos lá, deixa o meu Pokémon batalhar com você, eu não preciso estar preocupado se eu tenho 3G, 4G ou escambau. Eu estou aqui direto com você, a gente cria a rede, faz o jogo, alguém sincroniza o resultado disso depois. Mas fica aí, se alguém tiver contato na Niantic e souber, pode mandar, eu agradeço. O dia que eles fizerem isso, eu volto a instalar o jogo e jogar outra vez. A API do Wi-Fi peer-to-peer no Android. Aí a aplicação, a implementação que a Google fez no Android dessa especificação. Qualquer Android a partir do 4.0 tem suporte, não necessariamente o suporte de hardware, mas a grande maioria, eu estou falando, se aquele Samsungzinho, que é um Samsung sem vergonha, né? Mostra aí. Que é Samsung aqui. É isso aqui, eu não sei nem o nome dele, tá? Esse é um daquele mini duos da vida. É um Duos, não, ele não é Duos Mini não, que tem o S3 Mini, tá? Não é desse. Esse é mais safado ainda. É mais safado ainda, tem TV digital.
E esse cara tem suporte, tá? Ele está com o Android 4.02 e ele tem um suporte hardware. Então eu estou assumindo que a maioria dos aparelhos que estão instalados do Android 4 para cima vão também ter esse suporte. E basicamente são três objetos aí que você vai ter que lidar no Android para mexer com essa parte. Você tem o Wi-Fi Peer-to-Peer Manager, que é uma classe que o Android te dá. A maioria dos métodos são estáticos e eu acho que 99% deles já são assíncronos, porque Android você vai lidar com chamadas de rede, TIFF da thread principal, mas você não precisa ficar se preocupando em fazer async task toda hora e você controlar isso. As chamadas dele já são assíncronas por padrão, então entra o segundo cara, porque também 99% dos métodos você vai ter que passar um action listener, que é uma interface que você implementa, que basicamente tem dois métodos, onSuccess e onFailure, porque você vai pedir para ele descubra dispositivos que estão perto de mim, aí você passa um cara que implementou essa interface, para a hora que ele terminar de fazer a averiguação dele, ele vai chamar, olha, se deu sucesso, eu executo esse cara, se deu falha esse cara. Então, isso aqui você instancia um monte de vezes, ou implementa várias vezes e fica passando para os métodos do Wi-Fi Peer-to-Peer Manager. E as intentes, porque ele vai te dar, olha, descobrir dispositivos. Algum dispositivo quer se conectar com você, algum dispositivo desconectou. Você ativou o Wi-Fi, você desativou o Wi-Fi. O Wi-Fi está ativado, mas o peer-to-peer, o Wi-Fi Direct, ele não é suportado, por exemplo. Tudo isso você tem esses retornos por intentes, então você registra isso lá, são as intentes que você quer receber, e você vai brincando com isso. Tá? E vou pegar emprestado o slide lá do gatinho, vamos rezar para os deuses do código, que eu vou tentar mostrar essa jossa. Dá para ler? Tá? Nossa, colocar um pouquinho de vírgula ali. Até aqui. Se apagar a luz, Melhorou? pode tirar o tempo dark aí, cara. Pode tirar o tempo dark. Não precisa ser. A solução mais simples e eficiente. Não. Agora tá já. Tirar o tempo dark. Aquele presentation board que tem lá no View. Ah, tem uns das options aí do Android Studio. Ficou bom assim? Vocês estão conseguindo enxergar? Tirar o tempo Quer que dark. eu Lentamente, né, mais? Se você tirar o tempo dark, fica bem melhor, cara. Aí o settings, a parte Tem um negócio aí que você Depois vai fazer. a parte, aí o draft, a corta e tira aí, clica em draft aí, coloca aí TLD, seu TLD. Pessoal, dá um clica draft. Fonte 15, Ah, Todo mundo acordou agora? pelo menos. Não, tá claro, vocês estão conseguindo enxergar que é realmente a fonte. Tem a fonte 15 lá, você colocar uma agora. Se você fizer Ctrl Scroll, não vai? Mas tem que habilitar isso no settings, né? Mas tem uma gente Mas também já dá pra ver já. Tava lá. Aí, modo ceguinho agora, ceguinho. Modo ceguinho, ativar. Pronto, vamos lá. Deu ruim. Sobrescrever fonte do mundo, não resolveu o público. A ideia é placebo. Ele mudou do IDE. A ideia funcionou. Aí você tem que ir editor ali, ó. Editor. Aí deve estar ali a hora de fonte. Aí, ó. Eu fiz em cima? Não, nem não. Mas tem que ir na você não pode alterar. Lateral. Isso. Calma aí. E essa foi uma introdução inteligente. Vamos usar o inteligente. E não deu certo. É que feio. Cadê o Brasil? Cadê a moça do manual hoje? Morreu já. Será que eu tiro o manual? Ah, é verdade, o modo apresentação ele tem o tema próprio dele. Nossa, agora quebrou tudo zoado. Não. Volta pra apresentação e segue, velho. Aumenta a fonte daí mesmo. Ah, sim, os fontes vão estar no GitHub depois, tá? Se alguém tiver completar, se Ainda não pra frente. Vocês conseguem estar aqui na mesa? Aqueles molequinhos de escola, todo mundo assim, ó. Bom, Um gargarito, vamos dar a cabeça. dá pra ver? Não, eu vou contando mais ou menos o que está fazendo, tá? Então eu vou começar pela minha activity, depois eu vou mostrar, ou pelo menos tentar mostrar com o Visor aqui, rodando isso nos aparelhos, tá? Mas basicamente eu vou contar para vocês o fluxo do aplicativo. Eu tenho uma main activity, uma Recycler View, que vai mostrar os dispositivos próximos disponíveis. Eu clico para conectar, um vira o Group Owner, o outro vira um client,
um vai para uma activity de group owner, né? Outro para uma activity client. O cara do client tem um botãozinho escrito ping, na hora que eu clico nele, o cara que é o group owner vai receber lá um pong remote para saber que isso veio do outro aparelho. Começando pela main activity, o lugar onde eu entro, então aqui é a instância normal, lá, list device, layout manager. Eu criei uma classe chamada Wi-Fi Peer-to-Peer Helper para me ajudar com as coisas, para não lidar direto com o Wi-Fi Peer-to-Peer Manager direto num lugar só, então eu passo tudo para ele. Esses dias aqui no final é porque essa mesma minha activity implementa aqueles action listeners que eu preciso passar. Tá? E aqui eu já chamo de Discover Peers, que é procura aí em qualquer dispositivo próximo que tenha disponível para mim. Ele faz isso automaticamente, de tempos em tempos, mas é legal forçar, porque eu não quero abrir minha activity e ficar esperando o tempo do ciclo dele normal de pesquisa. Eu forço isso algumas outras vezes também, que eu criei um float action button com um refresh disso também para eu forçar essa descoberta. Tá? E aí depois eu só guardo esse helper no application ali, na verdade, depois eu tô olhando, podia até mudar isso, não precisa guardar, mas enfim. E aí tem alguns daquelas interfaces que eu implemento neste cara aqui que ele recebe de resposta. Então eu tenho, quando eu tiver dispositivos disponíveis, ou seja, ele foi lá e fez aquele Discover Peers, aí eu passei com uma das interfaces, essa própria classe implementando, que é esse método aqui, um Peers Available, ou seja, ele achou algum dispositivo disponível, ele me retorna aqui. Eu faço um log, faço um adapter para o Recycler View e seto o adapter para ele. Simplesmente considerar Recycler View, usa os dispositivos que eu achei. No caso, dentro do Device Adapter aqui, eu estou mostrando todas as informações, ele traz status, MAC address, uma série de coisas, mas poderia ser só o nome do dispositivo vai ser o mesmo que ele usa para o Bluetooth, basicamente. Esse cara aqui, o que acontece? Depois que eu conectei, quando eu fiz uma solicitação de conexão com um cara, ele me retorna se ele deu sucesso ou não. Se ele deu sucesso, ele me retorna um objeto não completamente, assim, não completo com todas as informações da rede, ele me retorna uma parte disso, basicamente para dizer, olha, eu consegui me conectar ou não, tá? E aí eu preciso pedir, falando, não, agora você me dê mais detalhes dessa rede onde eu consegui me conectar. Quando ele consegue isso, é quando ele vem para cá. E aí basicamente o que eu faço? Se o group owner address via null, ou seja, por algum motivo a rede não funcionou, ele mata aqui mesmo. Se ele for o group owner, se ele for o dono daquela redinha que ele criou, e isso eu não preciso criar manualmente, tá? O Android faz para mim na negociação no handshake dele de protocolos, ele vai definir quem é o group owner. Tem algumas maneiras de você conseguir forçar, eu quero que determinado aparelho seja o group owner, mas se você não especificar nada, ele vai chutar um dos dois, ele vai usar algum processamento dele, algum algoritmo dele para definir. Tá? E basicamente, se ele for o group owner, ele manda para uma activity, se ele não for o group owner, ou seja, ele é um dos clients, ele manda para outra activity. E aqui nós já só para trocar. Quer uma curiosidade sobre isso? Essa definição do group owner ela acontece baseado em alguns aspectos de hardware que são trocados no nível inicial. Obrigado. Eu achei num site, num blog, falando, olha, como você força para tentar fazer um dispositivo seu group owner, mas não rolou. Dá para mostrar. Da maneira como estava lá aquela hora, eu testei, no blog eu testei e não rolou. Porque você passa no config, você põe um set intent lá que vai de 0 a 15. Aquilo que você lembra, não tem outra coisa. Depois você me passa o que vocês estão escrevendo. E aí, bom, é outra classe, meu Wi-Fi Peer-to-Peer Helper, que você controla mais ou menos esse meio campo, que eu startei ele lá na minha activity. Basicamente eu guardo meu Wi-Fi Peer-to-Peer Manager, eu guardo meu channel, eu inicializo meus intents, então eu tenho um broadcast receiver que vai ficar instanciando lá todos os meus intents e ficar guardando aquele cara, e de acordo com o intent que ele recebe, ele chama um método diferente do helper. Tá? Então eu tenho por esses intents, eu vou escutar, eu vou ter ali uma lista de intents que eu vou ficar escutando, eu tenho o método do Discover Peers, então basicamente o que eu faço com esses métodos é repassar no próprio Wi-Fi Peer-to-Peer Manager, passando quais são os parâmetros, logo os resultados e redireciono para quem precisa. Então eu tenho para descobrir, eu tenho para request peers, depois que eu estou conectado numa própria rede, eu vou saber quem mais está conectado com aquele cara. Eu posso me conectar diretamente a um device, então na hora que eu estou lá na minha activity, que eu tenho a listinha de dispositivos, eu cliquei em um, eu quero me conectar naquele cara específico, então eu passo isso para ele, dizendo que eu quero conectar um success ou failure. Se eu recebi conexão e se eu quero desconectar de um dispositivo. Essa é basicamente o meu está de sacanagem.
Meu broadcast receiver, não tem muito segredo. Basicamente eu ponho quais são as intents que eu quero receber e de acordo com qual ele vai recebendo eu vou chamando métodos diferentes. Tá? Então, por exemplo, se eu trocou os dispositivos, ele vai fazer o request peers. Cadê? O state changer action, ele verifica se está habilitado ou desabilitado e ele loga isso para mim. Se o connection changed, que é quando eu recebo a conexão, quando um outro dispositivo tenta se conectar comigo, essa intente que dispara, então eu verifico se o meu helper existe. Eu pego esse network info, que é aquele objeto que eu falei que ele não tem exatamente todas as informações da rede, ele é meio incompleto ainda, mas você extrai esse cara, e aí eu chamo o meu Wi-Fi Peer-to-Peer Received Connection, que aí ele vai solicitar mais informações da rede para que eu possa ter mais informações. O send ping é o meu cliente, então lá da minha activity, quando ele recebeu a conexão, ele verifica se é um group owner ou se é um cliente. Se ele for um cliente, ele manda para esse cara aqui. Uma activity normal, que tem um botão, na verdade tem um text em cima que vai mostrar o IP do servidor, o botãozinho que ele vai mandar um ping, e o outro cara que vai receber. A comunicação, depois que você estabelece a rede, como você vai fazer essa troca de informações, o Wi-Fi Direct não determina muito para você. Na documentação do Android, o primeiro exemplo que eles davam era usando sockets, então está usando sockets. Nem sei se está da melhor maneira de se usar sockets, mas enfim, está usando sockets, então eu instancio. Nesse cara aqui eu tenho um socket client. Um socket client async porque aí eu vou lidar com os sockets, e aí já está fora do Wi-Fi Peer-to-Peer Manager, então sou eu que tenho que lidar com essa parte das threads, então eu tenho que tirar. Então eu vou mandar um comando, eu instancio meu socket client, passo qual é o endereço que eu quero enviar, no caso aqui é o meu group owner, e eu mando ele está passando o parâmetro 1. Tá? E de novo ele subiu para as minhas. Esse cara aqui é meu outro activity, que é o que vai receber, aqui vira o servidor, então quem for o group owner, quem for o dono daquela rede, vem para essa activity. Basicamente o que ele vai fazer? Ele também vai pegar o endereço IP dele mesmo e vai mostrar para mim lá em cima. Ele tem uma lista, na verdade é um text view, para eu só escrevendo os comandos que ele vai recebendo. E ele basicamente instancia, ele starta um servidor socket, que fica ali, ele trava a thread, fica esperando receber alguma coisa, assim que ele recebe algo do cliente, ele mata, aí eu vou lá e subo ele de novo. Só para ele ficar sempre escutando. Bem simplesão essa parte, não mexi muito mais que isso. Então não tem muito. E quando ele receber um comando, que é o handle, ele vai verificar se o que eu enviei lá for o número 1, ele vai escrever bom remote no text view que está aí. Aqui esses últimos dois caras, tem muito o que mostrar, mas na verdade é só a implementação do socket client ou socket server. Essa é a parte que eu tive que sair do manual lá da documentação do Android sobre Wi-Fi Peer-to-Peer, porque ele simplesmente chegou numa parte e falou assim, beleza, agora você usa sockets e vai lá. E depois falou, valeu. E depois toda a parte das intents, do que você pode receber, dos status da rede, se conectou, se não conectou, tudo isso eu tive que procurar fora, ou entrando F3, vou lá e olho a classe do Wi-Fi Peer-to-Peer Manager e vou ver, beleza, porque são constantes que tem dentro daquela classe que dizem, então beleza, eu abria todas e tinha hora que eu testava uma por uma. Deixa eu botar essa aqui e ver o que ele me retorna. Beleza, agora deixa eu botar essa aqui e ver o que ele me retorna. Agora eu boto essa aqui. Foi assim, a documentação. Sei muito bem com o que você passou, por exemplo. Valeu. É triste. É bem triste, porque você vai mais empolgado na documentação no começo, tá chegando uma hora que desanima. Beleza, a outra ali é o socket server, que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Vou tentar usar o Visor para mostrar para vocês os dois celulares se conversando. Está aqui, travado. Vamos ver se o Visor funciona. Não, já apareceu aqui. 20 reais apenas.
funcionar em 2 lasers. Que beleza. Está milagre, é a primeira vez na minha vida que eu faço uma apresentação com live demo desse jeito, mostrando o código até agora. Instalei. O celular, agora é uma desgraça. Do lado direito lá de vocês é este aqui, que é o meu mesmo, do lado esquerdo aqui é o da Thaís, mas vamos ver. Eu tenho os botãozinhos de refresh ali embaixo. Estou feito aqui, tá? Não, trailer. Tudo bem, é que o Wi-Fi estava desabilitado. Quem que tem o GT S7? Ninguém sabe? O quê? Aquele celular aí, GT S7275B. Tem cara de Samsung nos nomes. Tá com muito Eu erro. sou pequeno, não. Vai. Agora eles vão funcionar Não, sem é GTI, não, essas pequenas GTI, se não me engano, a sigla dele. Não, ele tá desligado. Não, é que na hora que eu estava testando ele sentado, apareceu esse cara também. Aqui ele apareceu para mim, mostrou, então eu tenho esse primeiro dispositivo de XT1097 é o meu celular e o XT1575 é o outro celular. Então eu vou conectar. Assim espero. Foi igual. Não, a live deu uma desgraça. Vai dar ferro. Tem um detalhe, como os dois celulares já estavam conectados antes, na hora que eu estava sentado ali testando, ele não me mostrou, mas ele me mostra uma janelinha de confirmação, tá? Ele falando, olha, tal dispositivo está querendo se conectar em você, muito parecido com o do Bluetooth, quando você tenta sincronizar, parear dois aparelhos, ele vai fazer igual, ele vai mostrar a janelinha e falar, olha, está tentando se conectar, você aceita ou não aceita? E aí, basicamente, eu tenho então a tela do client, onde tem o ping, ele está mostrando qual é o endereço IP do servidor. Essa parte de endereço, as coisas tudo eu atributo sozinho, então eu não tive que criar rede, DHCP, nem nada disso. Faz automático. Mas eu não sei, talvez tenha como configurar range, máscara, não sei como passar as configurações Se for da rede. Se for? Fabricante. Se for fabricante. Eu trabalhei no projeto para isso, na Samsung. Não, preciso conversar com E basicamente esse aqui é o meu server que está esperando os comandos ali. Se eu apertar, eu espero, resumindo, que ele chegue do outro lado, tá? É isso, uma super POC, tá? Mas eu juro que não tem um timer contando tipo 10 segundos e na hora que eu apertar um ele escreve PONG do outro lado. Tá? Legalmente, para acontecer tem que eu não, o código está lá no GitHub, vocês podem baixar depois. Olha que não tem nenhum tipo de sacanagem, mas é isso. Significa que eu estou mandando basicamente uma informação de um celular para o outro, os dois se comunicando diretamente através de rede Wi-Fi. Então, se eu mostrar aqui, não está conectado em redes Wi-Fi nenhum. É a parte que eu falei que é bizarro. Eles estão entre eles, mas ele não mostra aí. Se fosse um Samsung, ele mostraria. Ele não mostra também, tá? Todos os Samsung estão? Hã? Todos os Samsung estão mostrando, porque aquele é meu veinho, eu não sei os novos. Cara, na época que eu trabalhei com isso, era na época do S5 e do Note 3, ele mostrava. Aqui ele me mostra, tá? Eu levei um tempo para baixar essa tela. Porque eu não sei se vocês repararam no caminho, é longo para chegar aí. O pessoal de UX tem uns 4 toques para chegar nessa tela. Mas aqui ele me mostra. Toda aquela interface que eu criei ali para mim, com aquelas intents, com aquilo tudo, o próprio Android também usa para ele. Tá? No fundo, os processos do Android que rodam disso são os mesmos. Mas ele me mostra aqui qual é o meu dispositivo, com os dispositivos que estão disponíveis, então um está disponível, o outro onde eu estou conectado realmente, os grupos por onde ele já teve, vamos dizer assim, de que eu já fiz parte, e aqui eu consigo desconectar, esse tipo de coisa, tá? Mas você não precisa fazer isso, você pode fazer toda essa interface na sua app. Você consegue levar isso lá para dentro, junto com as intentes, e fazer tudo isso você mesmo. Você não precisa fazer o teu usuário descobrir esses 15 caminhos aqui para fazer funcionar. Quais as permissões que você tem que configurar aí no manifest? Internet, mesmo que ele não use, de Wi-Fi, e eu não lembro, deixa eu só ver que eu não lembro se tem uma específica do peer-to-peer. Acho que o Network State tem que dar. Network State. Network State. O Network State, mas não teria uma de Wi-Fi peer-to-peer, ele usa de Wi-Fi normal. As mesmas. Oi? Que está englobado no P2P. Porque, na verdade, quando você esbarra a documentação, aquele Wi-Fi Peer-to-Peer Manager, existe outra coisa que é o Wi-Fi Manager, que ele vai fazer todas as funções do Wi-Fi comum, por exemplo. Mas as permissões são essas. Não é muito esdrúxulo, assim, nada muito fora do que, imagina, seria comuns. E é isso, não, tem meia dúzia de slide. Quase que assim. É o som, gente.
E aí, só uma lista de próximos passos do que eu gostaria de fazer, eu pretendia fazer com este projeto no geral, com o Wi-Fi Peer-to-Peer. Ou criar uma lib que eu achei bem tenso, assim, em certas coisas você fazer desnecessariamente complexas. Eu acho que é uma área, um espaço que cabe você construir uma lib para ajudar a fazer isso, tipo, outras libs que o Android já teve para ajudar coisas maçantes. Eu acho que lidar com a Wi-Fi Peer-to-Peer cabe um espaço para fazer uma lib para ajudar mais desenvolvedores a usarem, para você não ter que se preocupar. Converter para Kotlin, porque eu acho que Kotlin é sensacional e ela funciona com Android e eu quero estudar com essa porcaria e eu acho que é um projeto legal para ver. Implementar a comunicação bidirecional, porque eu vou ser sincero, minha POC original eu queria fazer ela bidirecional, eu não imaginei que fosse tão complicado. É uma das coisas que você tem que fazer bem na mão, porque você não consegue ter uma lista de dispositivos conectados onde ele te traga o IP, então o socket você já não consegue direto, você consegue no máximo pegar os MAC address. Então, alguns posts que eu fui ler, os caras recomendam assim, na hora que você se conectar, você só sabe o IP do group owner. Então, a primeira mensagem para ele é envia o teu IP, e aí o group owner vai criando uma lista de clientes conectados nele. Comunicação bidirecional, na verdade, ele passa a ser assim, na hora que ele recebe uma mensagem, todo mundo envia para ele recebe uma mensagem e roteia para todo mundo. Ele espalha, ele vai fazer um broadcast para todo mundo dessa mensagem. Tá? Não seria bidirecional, seria para qualquer um que estiver conectado. Só que você tem que fazer tudo isso manualmente, tá? Não tem nada muito pronto para isso. Usar Service Discovery, que eu vi que tem algumas APIs do Android para isso, e isso é um negócio bem legal, que é você ter serviços na rede, então você vai startar teu web, registrar um serviço, olha, eu provejo tal serviço. E aí os caras conseguem descobrir esse teu serviço sem precisar saber qual é o IP do cara que tem isso. Você consegue perguntar, ele te responde o IP e você começa a consumir. Usar gRPC no lugar de sockets, isso é uma ideia que eu tive semana passada, que eu vi uma apresentação de gRPC, que é um frameworkzinho para comunicação de serviços, basicamente, microservices, mas eu achei que é legal porque você comunica entre dois servidores ou dois computadores separados na rede, mas podendo manter uma série de coisas que o JSON normalmente não te dá, o Type Safety é uma delas. E aí seria também um negócio legal que eu imaginei para treinar, para ver o que é o gRPC. É um framework do Google, né? Implementar um jogo, que eu voltei a parte do jogo lá que eu falei do Pokémon GO, mas obviamente algo mais simples. Eu acho que um jogo disso seria muito legal, você poder ter uma espécie de multiplayer local ali com as pessoas que você está. Eu não lembro de nenhum jogo de Android grande que tenha vingado com isso, posso estar enganado. Vem com aquele joguinho da Valência. Ah, o Pong, né? Você já começou, já deu um ringue, pô, agora já voltar. É verdade. Eu preciso fazer o pedido do Mas já começou e não sabia. Mas é isso, gente. Tipo, não tem muito mais, tá? Meu e-mail, nome, no Twitter se alguém quiser. Meu GitHub, que tem esse projeto lá, com esse código. Eu pretendo continuar subindo algumas coisas, mas tá lá, tá aberto. Quem quiser fazer por request, quem quiser, quem só olhar. Garantir que eu não tava sacaneando no negócio do ping do Pong. E isso vai estar lá no Meetup depois, eu vou passar pro pessoal. E é isso. Espero não ter tomado muito tempo aí de vocês.